E aí, meus queridos, espero que esteja tudo maravilhosamente bem com vocês. E agora, um vídeo com um formato um pouquinho mais diferente, trazendo algumas notícias e novidades bem interessantes, principalmente que tiveram agora nesse último mês do ano. Obviamente eu vou falar sobre os animes que estão na capa desse vídeo, só que tem muita coisa interessante, tem novas adaptações que vão vir pro ano que vem, tem algumas notícias sobre os animes mais hypados aí e também continuações de alguns outros. Então fica até o final para ver todas elas, fechou? E começando por algumas continuações que foram oficialmente confirmadas, a gente tem um anime que o pessoal gostou bastante agora, que lançou em 2024, que foi o Nozomu Fushinobou Kensha, que você consegue encontrar na Crunchyroll apenas legendado. E é aquela aventura com fantasia mais light, mas que agradou muito o pessoal. Onde um aventureiro de rank mais baixo, mas que todo o pessoal da guilda tem um respeito imenso por ele, acaba encontrando um caminho secreto em uma dungeon, dando de cara com um dragão bem esquisito e acaba sendo morto por ele. Aí ele acorda e vê que acabou se transformando em um esqueleto e temos toda a sua jornada, evoluindo para raças mais fortes, de tentar voltar também para casa e várias outras coisas. Agora, um Isekai, onde o protagonista também se tornou um esqueleto, a gente tem o Gaikotsu Kishi-sama, onde você encontra na Crunchyroll também, e legendado. Falando sobre um cara que foi de Isekai para um jogo no próprio personagem, que é super roubadaço, só que ele é um esqueleto embaixo da armadura. E em meio às aventuras, para descobrir se pode voltar ou não, se consegue ter de novo um corpo humano, ele faz amizades, consegue até um pet, passa a peixeira em todo mundo e também tem uma comédia bem bacaninha junto disso e que agora também tem sua segunda temporada já confirmada. E mais um anime que o pessoal curtiu bastante para ser aquela comédia mais light com um isekai bem interessante é o Tondemo Skill, que foi produzido pela MAPPA e agora a segunda temporada também vai ser e que vai vir para 2025, sendo que você encontra na Crunchyroll dublado, contando sobre um cara que foi de Isekai por engano, mas como ele tem uma skill roubadaça para ter uma vida pacífica e de boas, que é uma Amazon 2.0, onde ele abre uma loja virtual na frente dele e pode escolher o produto que quiser do nosso mundo, desde um fogão até qualquer comida e bebida. Além de que os itens daquele mundo ele consegue vender para essa lojinha e que valem muito mais dinheiro. E aí vai indo de lugar em lugar, fazendo vários tipos de pratos bem interessantes, fazendo o pessoal adorar estar com ele, porque a maioria dos temperos e as bebidas que ele tem acesso não existem naquele mundo, fazendo até mesmo uma Fenrir fazer um pacto com ele. Tivemos também a confirmação da produção da segunda temporada do anime 2.5 de Gen no Ririza, onde você vai encontrar dublado tanto na Amazon Prime quanto na Netflix. Falando sobre um estudante que é o presidente do clube de mangá da escola dele e é um otacão lá que não tá nem aí pra nenhuma garota real, só que ele é completamente apaixonado por uma personagem 2D. E aí, quando uma garota do primeiro ano que faz cosplay entra no clube de mangá e pede pra ele ser o seu fotógrafo, para a surpresa dele, a garota faz cosplay da sua personagem favorita. E isso faz ele ficar no conflito interno entre a personagem 2D e a real. Também temos a tão esperada confirmação de One Punch Man 3. Eu ouvi um aleluia que tá geral esperando há um tempão, né? E que chega assim agora para 2025. Não tem uma data super definida, mas a princípio o que tudo indica é para ficar para o primeiro trimestre do ano que vem. Só que a gente tem um grande problema aqui, porque o pessoal já não gostou muito que da primeira temporada para a segunda do anime teve uma queda de qualidade geral da obra e agora para essa terceira não tá parecendo que vai melhorar não. Na realidade tá parecendo que ficou pior. Mas a grande questão é que surgiu aí vários boatos de tudo que é lado sobre desde o início da produção dessa terceira temporada, que estavam puxando muita gente brabíssima para a equipe, que teria nomes grandes, que seria uma temporada que viria com tudo e mais um pouco. Só que quando a gente vai ver o único PV, pelo menos até o momento do lançamento desse vídeo, que teve até agora, a qualidade disso tá horrível. O Garou lutando tá sem qualidade alguma, o cenário é inexistente, tá tudo muito sem sal, e com esse PV o pessoal já andou se questionando. Será mesmo que vai ser uma obra mil maravilhas ou será que vai cair na desgraça igual aconteceu com Nanatsu no Taizai? Quem lembra aí do início do Nanatsu? Primeira temporada super hypadaça, incrível, maravilhoso.
A segunda teve uma leve queda de qualidade, mas ok, nada de tão grande assim. E depois a terceira foi só ladeira abaixo e até hoje a gente tem grandes memes desse anime. E aí que fica o grande questionamento. Por mais que nesses animes maiores e mais hypados, esses PVs entrem literalmente para dar um hype maior, parece que aqui foi ao contrário. E esse agora que é um dos, se não o mais esperado de todos os tempos, que o pessoal pergunta em todo vídeo que eu faço e todo lugar que eu vou ver sobre alguma coisa de anime, tem alguém perguntando sobre ele, que é o Hell's Paradise. E sim, a gente teve a confirmação já da segunda temporada há um bom tempo atrás, e agora a confirmação de quando vai lançar. Um anime que tá e continuará nas mãos da MAPPA e foi super hypado, e que o seu retorno ficará então para janeiro de 2026, o que faz bastante sentido, já que a MAPPA tem o filme do Chainsaw Man sendo finalizado, que vai lançar daqui a pouco, tem Jujutsu, tem Dorohedoro, que também tá em produção a segunda temporada, teve um filme do Shingeki no Kyojin, então tem muita coisa pesada que demora pra fazer mesmo, e que vai ser o grande hype do final do ano que vem. Continuando ainda com a MAPPA, a gente teve recentemente um PV do filme do Chainsaw Man Re:Zero sendo liberado para nós, que vai falar sobre o Denji acabar encontrando um novo interesse romântico, porém depois descobre que ela, na realidade, é uma Bomb Devil e tá infiltrada ali para conseguir roubar o coração dele. E por mais que em quase todos os filmes de anime mudar de diretor é alguma coisa bem comum, aqui tá sendo mais falado porque pela PV dá pra ver que tá bem diferente da primeira temporada. Principalmente as partes de ação, que tá bem mais movimentado o negócio, é cor aqui, explosão ali, tá bem mais frenético, perdendo um pouco da qualidade nesses momentos, só que também isso é super normal em cenas assim. E a grande questão é que tem uma galera que não gostou da primeira temporada porque acreditava que o negócio tinha que ser mais psicodélico, com mais cores e coisas bizarras, tipo o que aconteceu em Dandadan, de ficar trocando de cor dos cenários, porque o mangá retrata muito isso. E acredito que essa troca de diretor, que provavelmente vai vir para as próximas temporadas, se for bem aceito esse filme, é uma forma de buscar isso, porque o de agora é o mesmo de Black Clover. E agora, honestamente, uma opinião própria minha, eu curto muito, acho muito legal essa ação e execução frenética, é muito interessante, só que o problema é que a qualidade despencou em relação à primeira temporada. Ficou bem mais simplista a animação geral de tudo, e é só parar o vídeo em qualquer parte que você vai ver que tem alguma coisa meio estranho. Obviamente, nas cenas estáticas, daí sim tá tudo muito lindo e maravilhoso, só que ainda assim dá pra ver que os personagens estão um pouco mais simplistas. O que me faz pensar que a pegada de antes me parecia trazer uma originalidade a mais. Já essa confusão imensa na ação acaba sendo só um pouco mais do mesmo que a gente tem em vários outros animes. Kaiju número 8 teve a segunda temporada já confirmada e também já tem até data de estreia, que vai chegar para julho de 2025, continuando de onde parou. E a princípio vai seguir o mesmo ritmo da história, que diferente do mangá, no anime, eles cortaram muita coisa para deixar a história muito mais fluida e não ficar travando com coisinhas desnecessárias, e que ficou maravilhosamente bem. E agora, uma obra bem interessante, que é bem pouco conhecida, é o False Memory, que é um ONA de 18 minutos que teve só um episódiozinho lá em 2020, e agora para 2025 foi confirmada uma segunda parte, vamos assim dizer, falando sobre um garoto cujas memórias são manipuladas por um ser e aborda toda uma ideia de como as memórias podem literalmente ser distorcidas e manipuladas, levando a algumas coisas bem inesperadas. Tem uma execução bem interessante nas partes de ação, o que esse novo, que vai vir para 2025, melhorou ainda mais e traz detalhes bem legais. E agora, ainda nesse último mês do ano, agora em dezembro, a gente teve algumas adaptações oficialmente sendo confirmadas, a maioria nem PV tem ainda, só que tem algumas delas que estão sendo até bem faladas.
E elas são Tsuihousa Shokudo Eyokoso, um anime de fantasia e de comidinha, que fala sobre um cara que foi posto pra fora da guilda dele, e como ele tem habilidades nível 99 em culinária, ele abre um restaurante e várias pessoas bem esquisitas e estranhas, e até mesmo com o mesmo passado dele, começam a aparecer no restaurante que ele abriu, juntamente com uma garota ex-nobre com quem ele fez uma amizade. Takopi no Genzai, um anime que está sendo muito hypado e muito falado, principalmente no X, que é o antigo Twitter. O pessoal tá falando muito dele, o mangá tem uma nota legalzinha e tem muita recomendação dessa obra. Com os temas de drama e ficção científica, fala sobre um alien polvo que tem a missão de espalhar felicidade por todo o universo e ele vem parar na Terra, só que ele acaba vendo que o pessoal aqui iria acabar querendo enjaular ele e acaba encontrando uma garotinha que simplesmente não sorri, porque fazem bullying com ela na escola, não tem pai, a mãe praticamente nunca tá em casa e é totalmente solitária se não fosse pelo dog que ela tem. E temos o polvinho tentando de todas as formas trazer felicidade para a garotinha com uma história cheia de drama e superações. Ramuo's Hell Mode, um isekai dessa lista de adaptações, onde temos um garoto que estava de saco cheio desses jogos fáceis demais, que dá para evoluir até mesmo estando FK, e acaba achando um bem interessante. Escolhe uma classe que ainda estava em desenvolvimento e na dificuldade inferno, que é a mais difícil de todas. Após isso, ele é jogado em um mundo de fantasia como filho de uma família mega pobre, sendo um summoner, onde a primeira criatura que ele consegue invocar é um mero gafanhoto. E para ele evoluir precisa de 100 vezes mais experiência que todos os demais. Porém, a única e maravilhosa vantagem que ele tem é que nesse nível de dificuldade o crescimento dele é infinito. Kamio Fukushis, que essa vai mais para os fãs de ecchi, que está sendo muito falado em vários locais, e temos um que começa um pouquinho mais de leve, se torna algo mais pesado, onde não tem lá muita história, se tiver alguma coisa, falando sobre um garoto estudante que descobre que a sua professora, conhecida por ser estranha e meio assustadora, na realidade é totalmente ao contrário, sendo alguém tímida e bem desajeitada, onde o mais clichê dos clichês acontece para que ela sente em cima dele e ele veja ela com poucas peças de roupas e por aí vai. Gnosia, um anime baseado em um jogo e talvez um dos mais interessantes dessa lista, temos um anime estilo Among Us aqui, misturando ficção científica e suspense, vai contar sobre uma nave espacial que por algum motivo desconhecido teve problemas e ficou empenhada em algum lugar do espaço. Acaba sofrendo uma invasão de seres conhecidos como Gnosia, que fazem nada mais nada menos do que copiar e ficarem idênticos a outros humanos, e se passando por eles, enganam os demais e quando podem, passam o rodo em geral, levando todo mundo de base. E agora, não fazendo ideia de quem é uma pessoa real, tendo que ficar na bituca de todo mundo, acabam fazendo um plano, entre aspas, onde todos que forem suspeitos serão postos em criogenia. Mas e aí, será que todos os que estão em criogenia são só os Gnosias mesmo? The Beginning After the End, um dos manhwas mais comentados dos últimos tempos, e o pessoal tava hypando muito essa história, que foi confirmada uma adaptação ali mais ou menos por outubro de 2024, e que vai vir, ela vai lançar em abril de 2025. Só que a gente tem um grande problema aqui, que é o estúdio que vai receber essa adaptação, que é o WayCat. E eles não têm quase nenhum anime bom, tanto que eles fizeram um dos piores animes do ano de 2024. E se você pegar todos eles, a média de nota é 5, o que é horrível. E agora teve mais um PV que mostrou que não tá nada legal isso aqui. Embora pudesse sim ser um anime que conseguiria chegar próximo ao Solo Leveling, agora temos a confirmação de que vai ser uma obra jogada no lixo, a não ser que eles operem um milagre. Your Form, temos também um anime anunciado para abril de 2025, falando sobre um mundo futurista onde uma detetive entra nas memórias das pessoas por meio de uma tecnologia que eles têm ali,
para desvendar várias coisas, só que nenhum dos parceiros dela consegue acompanhá-la e sempre acabam tendo algum problema, fritando o cérebro, porque ela é muito boa nisso. Agora, recebendo a ajuda de um novo colega, que na realidade é um robô, e no meio disso eles têm o início de um romance. To Be Hero X, uma obra chinesa, só que já foi confirmada a dublagem em japonês, pode ficar tranquilo, e que vai alternar a animação entre o 3D e o 2D, com muita ação, muita loucura, falando sobre vários heróis diferentes, onde o poder deles é definido por quanta confiança as pessoas têm em cada um. Então, mais confiança, mais forte vai ser, vice-versa, versa-vice. E também tem uma disputa entre os heróis, pois todo ano tem um ranqueamento dentre eles. E agora algumas informações mais gerais mesmo sobre alguns animes hypados e mais aguardados. A Netflix do Japão postou no X, o antigo Twitter, um vídeo falando e citando vários animes, e por um único frame de meros 1 segundo, apareceu uma imagem do mangá de Kagurabachi, o que foi o suficiente para geral explodir de alegria e o post ferver com comentários só sobre o Kagurabachi, que para quem não conhece é um dos mangás mais aguardados para ter uma adaptação nos últimos tempos, que é cheio de ação e personagens bem legais. E aí, será que vem uma adaptação de Kagurabachi para nós? Spy X Family teve sua previsão de estreia oficialmente anunciada, ficando para outubro de 2025. E para quem não sabe, teve um filme chamado Código Branco que estreou nos cinemas no início de setembro e já tá na Crunchyroll dublado, e que foi muito elogiado por terem conseguido dar uma profundidade tanto na comédia quanto no drama, maior ainda do que na própria série. Então vale muito a pena ver esse filme de 1 hora e 49 minutos. Agora, em Dandadan, que lançou o último episódio recentemente, teve confirmada a sua segunda temporada. Convenhamos, antes mesmo de lançar o 5º ou 6º episódio, eles já estavam produzindo a segunda temporada. O hype foi imenso, e que vai vir para julho de 2025. A gente não vai precisar esperar aí anos e anos para chegar a essa segunda parte. E duas curiosidades bem legais aqui é que a Turma da Mônica, no X, o antigo Twitter, fez um post de uma ilustração mostrando como seria o Dandadan no design da Turma da Mônica jovem, com a legenda de a duplinha pronta para colocar uns yokais para correr. E outra questão é que esse é um dos raros animes que recebeu 2 dublagens em português BR, uma pela Netflix e a outra pela Crunchyroll. E honestamente, a da Netflix tá muito melhor. A maior diferença tá nos alienígenas, que a Netflix colocou um deles com um sotaque meio baiano que ficou muito legal, e a Crunchyroll foi uma fala um pouquinho mais normal, meio apática, com um fundo robotizado, e mudou também as referências dessa cena aqui. Sinceramente, prefiro um suco de laranja. Bem-vindo. Mas venha na maciota, tá? É uma cilada, Pino. E aí? É uma cilada, Pino. Mas no geral não muda muita coisa, tem uma ou outra palavra que troca, só que o sentido acaba sendo o mesmo e nenhuma das duas teve censura na dublagem, o que é o ponto mais forte aqui. Tivemos também a confirmação da 8ª e última temporada de Boku no Hero, anunciada, que terá sua estreia dentre setembro a dezembro de 2025. E eu não sei se vocês já viram como é que é o final, provavelmente já apareceu em tudo que é rede social, alguns spoilers. Eu não sei se vocês gostaram do que vai ser, de como vai ser esse final. Então quero que você deixe aí nos comentários se você curtiu essa pegada do final ou não. E por último, mas não menos importante, a gente teve ao longo de todo o ano falando sobre a Sony querer comprar a Kadokawa. E sim, ela conseguiu, mas não foi a Kadokawa inteira, foi apenas uma parte, só que a gente tem pontos muito bons que podem vir aí e outros bem ruins. Porque por mais que acabe virando um monopólio da Sony, que sim conseguiu então comprar uma parte da Kadokawa, ou seja, não é inteiramente deles, tem uma parte legal, que é o fato de que pode vir um investimento maior em toda a rede de animes, jogos e outras coisas desse mundo, o que nos favorece bastante, só que o problema fica na questão da interferência que pode acabar vindo dentro da Sony. Mesmo que eles tenham deixado claro, pelo menos nesse início, que a parte da Kadokawa que eles compraram vai trabalhar de forma independente.
porque a gente sabe que tem jogos e algumas outras coisas da Sony que floparam legal porque trouxeram assuntos que não faz o menor sentido. E alguns outros assuntos que tá na pauta deles, só que nos jogos ficou uma merda. E agora, será que eles vão querer colocar isso pra dentro dos animes? E agora, você que chegou aqui no final do vídeo, eu quero que você deixe a sua opinião, seu comentário para saber qual desses você mais estava esperando, qual mais foi uma grande surpresa, e dá aquela curtida no vídeo para dar aquela força pro canal, se inscreva também para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!